Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um videozinho que eu estou fazendo para eu falar um pouquinho sobre o verbo ver e vir, tá certo? Porque muitas pessoas ainda fazem confusões com esses verbos, gente, com a escrita e também na oralidade, né? Com a exposição desses verbos na oralidade. Então eu coloquei aqui, ó, ontem eu vim à cidade. Correto, ontem, passado, né? Sábado passado eu vim à escola, né? Porque foi sábado letivo. Então, ontem eu vim, professora, à sua casa. Vim, esse verbo vir aqui, ele está flexionado no pretérito perfeito. Então, está correta a escrita e a pronúncia vim, tá? Com esse M no final. Então, é nasal aí, vim, tá certo? Passado, pretérito perfeito. Eu vim ontem, né? Sábado passado eu vim à cidade, eu vim à igreja. Mas amanhã não pretendo vir. Estão vendo aqui? Então, mas amanhã não pretendo vir. Ideia de futuro, tá? Esse verbo vir aqui, ele está no infinitivo. Olha só, vir, infinitivo. Então, mas amanhã não pretendo vir. O que nós estamos ouvindo no dia a dia é isso aqui, ó. Ontem eu vim à cidade. Amanhã, mas amanhã não pretendo vir. Esse vim, gente, é passado, então eu não posso utilizar esse amanhã não pretendo vir, tá certo? Então, na manhã não pretendo vir, ok? Olha a outra aqui. Não vou vir amanhã à escola. Não vou vir amanhã à escola. Então, tem de ser vir, ok? Porque a ideia é de futuro. Ainda vai acontecer. Se eu tirar esse verbo que auxilia, porque aqui nós temos uma locução verbal, né? Lembra de locução verbal? Dois verbos. Então, esse vou é o verbo auxiliar e esse vir é o principal. Se eu tirar o verbo vou, eu posso mudar aqui. Então, eu vou dizer não virei amanhã à escola, tá certo? Não virei amanhã à escola. Aí eu terei um verbo não mais no infinitivo. Virei será o quê? Um verbo no futuro do indicativo, tá certo? Não virei amanhã à escola. Mas como eu usei o auxiliar, eu ainda vou usar aqui então o infinitivo. Quando eu tenho o verbo flexionado, o segundo verbo tem de vir no infinitivo, tá certo? Não vou vir amanhã à escola. Ah, professor, mas eu posso dizer não vou vir amanhã à escola? Não, é errado. Não vou vir. Eu disse para vocês que vim é passado, tá? Eu vim ontem, né? Eu vou vir é futuro, tá bom? Vim é sempre passado. Eu virei para a festa sábado. É o futuro do indicativo, tá certo? Eu virei para a festa sábado. Verbo vir no futuro do indicativo, que ainda vai acontecer, né? Sábado agora que vem. Eu virei para a festa. Agora, e se eu tirasse que eu virei e colocasse também um auxiliar? Eu vou vir para a festa sábado, ok? Vocês estão percebendo a diferença? Aqui eu tenho um verbo só, não tem uma locução. Virei, eu virei para a festa. Se eu uso a locução vou vir para a festa, tá? Sábado. Ah, eu vou vir para a festa. Vim, não, errado. Eu vou vir, ok? Se eles vierem, eu ficarei feliz. Aqui é o verbo vir também, né? De retornar. Futuro do subjuntivo, tá? Se eles vierem, tá bom? Se eles vierem, eu ficarei feliz. Verbo vir no futuro do subjuntivo. Por que subjuntivo? É o se. É algo ainda duvidoso, não é correto, não é preciso, não é certo que eles vão vir, né? Então, se eles vierem, eu ficarei feliz. Sexta-feira nós não viemos à aula. Olha, o verbo vir no pretérito perfeito do indicativo. Nós não viemos. É um verbo que está no indicativo, né? E está declarando o quê? Um passado, um pretérito perfeito, tá? Sexta-feira nós não viemos à aula. Agora, olha só. O verbo ver agora, tá bom, gente? É ver, de enxergar. Se vocês virem Joana, diga a ela que volte. O que nós estamos vendo no dia a dia aí? Se vocês verem Joana. Se vocês verem Joana ou se vocês verem Rodrigo, se vocês verem a professora, incorreto, gente. Se vocês virem Joana, diga a ela que volte. Se vocês virem Rodrigo, diga a ele que estou aqui. Então, quando vocês têm aqui o subjuntivo,
né? Futuro do subjuntivo, algo que ainda vai acontecer, que pode vir a acontecer, se vocês virem, né, que pode ser que haja uma possibilidade de que Joana seja vista, então vocês vão utilizar aqui o verbo virem e não verem, como a gente ouve no dia a dia. Se vocês verem José, se vocês verem o professor, é virem, tá bom? Mesmo sendo do verbo ver. Fica meio, né, estranho, mas é isso mesmo. Se vocês virem Joana, se vocês virem o diretor Jário, fale pra ele que eu estou fazendo o PET, tá? Se vocês virem. Então, tá bom, gente? Tentem aí colocar no dia a dia, ó. De novo, verbo ver, de enxergar, no futuro do subjuntivo. Quando eu vir José, darei o recado, né? Quando eu ver José, tá? Quando eu vir José, darei o recado. Porque esse quando também indica para mim que é um futuro do subjuntivo. É algo que ainda pode acontecer. É uma hipótese. Quando eu vir José, darei o recado, tá? E não quando eu ver José, tá bom? Outro, ver ainda, futuro subjuntivo. Se você ouvir, que é a linguagem mais formalizada, né? Se você ouvir, cadê? Desculpa, cima. Se você ouvir primeiro, me avise. Porque seria, na linguagem formal, seria assim, ó. Se você vir ele. Se você vir ele primeiro, né? Mas como a gente na linguagem formal, na linguagem formalizada, não é correto dizer assim, nós vamos usar esse artigo aqui, esse o para substituir a pessoa. No caso aqui, esse o aqui não é nenhum artigo, ele é um pronome, tá? Oblíquo. Se você ouvir primeiro, me avise. Então, não é se você o ver primeiro, tá? Então, tem que ser vir. Por quê? É subjuntivo, por causa do se, tá bom? Se você vir o diretor, entregue a ele meu pet. Não é se você ver o diretor. Olha o se. Ah, professora, tudo isso é porque é subjuntivo? Sim, é porque é subjuntivo. Quando você vir Ana, peça para ela vir até a mim, né? Aí, tá vendo? Quando você enxergar a Ana, peça para ela vir, que ela retorne, que ela venha até a mim. Então, vir e vir, tô usando o mesmo vir. Eu poderia até ter colocado aqui, mas é o que me veio agora na cabeça, ó. Quando você vir Ana, você enxergar a Ana, peça a ela para vir até mim, tá? Então, assim, é bem interessante essa colocação desse verbo ver e vir, tá? Então, é sempre colocar aí em prática para vocês não errarem. Ele vê o mundo de forma diferente. Olha só, o verbo ver no presente do indicativo, uma forma bem simplesinha que nós usamos no dia a dia, né? Ele vê o mundo de forma diferente. Verbo ver. Ela vê o mundo de forma diferente. Se vê acentuado, tá certo? Tá flexionado. Esse verbo ver está flexionado aqui, tá? Na terceira pessoa do singular. Presente ainda, tá? Ele precisa ver o mundo de outra forma. É ver no presente do indicativo. Aqui é indicativo, gente, desculpa, ficou indicativo. É escrita, né? Presente do indicativo. Então, ele precisa ver. Não é, professora, mas porque lá em cima ele vê o mundo de forma diferente, agora ele precisa ver, tem esse R. Então, aqui novamente, eu tenho aqui uma locução verbal. O verbo precisa, eu já flexionei-o no presente do indicativo, eu já coloquei precisa no presente. Então, o segundo verbo sempre vai vir no infinitivo, tá? Toda vez que eu usar uma locução, eu flexiono sempre o primeiro verbo, que é o auxiliar. Se fosse eles precisam, ó, tá vendo? Eles, singular, ou desculpa, plural, precisam ver o mundo de outra forma, tá? Então, eu tenho uma locução, eu vou usar o ver. Como lá em cima não tem uma locução, tá vendo? Não tem um outro verbo atrás, eu tenho um pronome, então é ver com acento, tá bom? Quando eu vi José, aqui é do verbo ver, enxergar. Quando eu vi José, quando eu enxerguei José, eu não o reconheci. Só que presta atenção. E por que que aqui nós temos aqui o subjuntivo e a senhora escreveu vi? Porque aqui não é futuro mais do subjuntivo.
Aqui eu tenho futuro, eu tenho um pretérito perfeito do indicativo. É o verbo ver que já se passou. Foi uma ação de enxergar José num tempo passado. Quando eu enxerguei José, eu não reconheci. Quando eu vi José, eu não reconheci. Então, aqui já é pretérito perfeito do indicativo e não subjuntivo, tá bom? Então, prestem atenção aí, vejam o que vocês compreenderam. Caso surja alguma dúvida, pode me chamar aí no privado, tá bom, gente? Quando eu vir, eu falarei com você. Ontem eu vim à escola, ontem eu vim à cidade. Amanhã eu vou vir à cidade, porque é futuro, tá bom? Quando eu vir o diretor, falarei sobre você. Quando eu vir, quando eu enxergar o diretor, né, eu falarei sobre você. Tá bom, gente? Então, até a próxima, até o próximo vídeo.